O senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, apresentou ontem ao PGR, o Paulo Gonet, um pedido de investigação do delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Scor. Primeiro que ninguém conhecia fotos desse delegado, e aí um dia um influencer... Com perdão da correção, Shor, S-H-O-R. Shor, tá. Shor, não tem C, Shor. Pois é, tem Shor, com S-C-H, né? Não tem C, até eu achei engraçado isso, quando eu vi a primeira vez o nome, realmente não tem o C no meio. Aqui na matéria que eu estou lendo aqui tem CH. Bom, enfim, o Fábio Alvarez Scor, que ninguém conhecia ele, e até um grande influência nacional foi lá e disse assim, cara, não tem foto desse sujeito? E aí uma outra pessoa publicou e ele foi, esse influencer foi retirado das suas redes sociais por causa do Fábio Alvarez Scor. Ele é uma eminência parda da República, um dos intocáveis do inominável, o deputado, porque a ponto de um deputado federal não poder citar o seu nome? Pois Júlio, na verdade, assim, o que eu fiz foi na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu citei o nome dele, mostrei a foto, não foi de rede social, e eu só embasei a minha denúncia naquilo que eu vi, nas evidências que são, inclusive, públicas já, algumas delas divulgadas pela imprensa. Mary O'Grady, né, fez uma matéria no Wall Street Journal sobre a prisão do Felipe Martins, como ela foi baseada em documentos, olha, no mínimo duvidosos, né? Então, relatórios da Polícia Federal que utilizaram documentos como uma lista prévia de passageiros do voo que levou Bolsonaro à Flórida em 2022, e nessa lista estava Felipe Martins. Pô, uma lista prévia, não é uma lista confirmada, não é uma lista final, um documento editável, encontrado no computador do Mauro Cid, em um documento Word. Então, quer dizer, é algo muito frágil, para dizer o mínimo. Aí depois usaram um outro documento chamado Travel History, depois que a PGR já tinha pedido a soltura do Felipe Martins, porque ficou comprovado que ele não saiu do Brasil. Em vez do Alexandre de Moraes soltá-lo, pediu novas diligências à Polícia Federal, e a Polícia Federal apresentou novos documentos que não podiam ser utilizados para essa finalidade de comprovação de saída do país, porque o Travel History, por exemplo, que está no site americano, ele é um documento que lá no próprio página diz que não pode ser utilizado porque existem várias incongruências que podem aparecer na lista. Viagens que, porventura, uma pessoa iria fazer, fez o check-in, não entrou no avião e acabou não entrando no país, aparece nesse Travel History. E depois, Júlio, mais um documento foi inserido no processo, aliás, lá no CBP de Orlando, como comprovando a entrada do Felipe Martins, que era o passaporte vencido dele. Até o passaporte vencido do Felipe Martins, com o nome errado, foi utilizado por alguma autoridade americana que fraudou o sistema de ingresso no país para, né, não sei qual foi a finalidade, mas no fim acabou, talvez seja a mesma, mas acabou sendo utilizado para manter o Felipe Martins na cadeia. Eu só expus tudo isso na tribuna, né? Obviamente que a denúncia, de uma forma veemente, levou a que eu adjetivasse também a conduta do policial, nunca o policial, né? E agora, em vez de a polícia investigar o que eu levei, ou seja, uma conduta irregular, ilegal, agora sou eu investigado por ter feito esse pronunciamento. Isso é um absurdo. Ô, deputado, essas coisas elas vão, como diz o jogador de futebol, não crescendo, né? Começa um dia, o presidente da República não pode nomear um superintendente da Polícia Federal. Isso. Porque o inominável acha que não pode. No outro dia, não pode isto, não pode aquilo. No outro dia, o deputado é preso porque fez um vídeo, e aí o vídeo é considerado um flagrante, o flagrante perpétuo. Fosse criando os maiores absurdos no sistema, no arcabouço jurídico brasileiro. A ponto, o deputado, de que eu falei há pouco sobre o artigo 53 da Constituição Federal, que dizia lá no seu caput original de 88, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato ou em função dele. E a PEC 35, de 20 de dezembro de 2001,
alterou, botando a palavra quaisquer. Então, deputado, o senhor podia falar na tribuna, o senhor podia falar na Rádio Mais Brasil, podia falar em praça pública, onde o senhor tivesse, o que quisesse. O senhor até poderia, eventualmente, se o senhor atentasse contra a honra de alguém, o senhor esse alguém poderia pedir autorização à Câmara Federal para lhe processar. E aí, na primeira instância, não poderia, porque o senhor tem foro privilegiado junto ao STF. Mas hoje não existe mais esse artigo, passaram o errorex, o deputado. Por isso que acho que é o momento crucial da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, firmar posição. Para que vale o Congresso? Porque outro dia eu brinquei que, olha, tem que transformar aquilo lá, fazer um retrofit, fazer apartamento para vender, o Congresso Nacional, porque hoje tem assim, uma ligação direta entre o Planalto e a Suprema Corte, e estão ignorando o Congresso Nacional, deputado. Opa, ficou mudo. Tá mudo. Estão fazendo uma concretagem aqui no prédio e aí eu estou colocando no mudo aí para vocês não ouvirem, por isso me passei aqui. Não sei se estão ouvindo algum barulho de fundo aí, mas é uma concretagem violenta. Tá perfeito. Ah, bom, aqui tá um inferno, além do calor, essa concretagem, faz parte da vida. Vamos lá. Sobre essa questão da imunidade parlamentar, está muito certo. A Constituição de 88, ela foi promulgada de uma forma e depois houve uma emenda que, é importante lembrar, não apenas colocou quaisquer, como além do inviolável, acrescentou civil e penalmente, que não estava na publicação original de 88. Ou seja, foi deixado muito claro já na Constituição de 88 a inviolabilidade, mas o Constituinte derivado depois preferiu aumentar, ampliar a certeza do que se dizia, colocando civil e penalmente e quaisquer opiniões, palavras e votos, né? E desculpa não ter saudado os demais participantes aí quando entrei, que já entrei respondendo a perguntas, em particular meu amigo Ramiro Rosário, nosso vereador reeleito de Porto Alegre, parabéns aí pela magnífica vitória. Então, o que a gente está vivendo agora é o seguinte, você falou, né? Cada vez vão tirando uma parte da nossa liberdade, sim, é verdade. E vão, talvez, é muito difícil dizer que não, muito provavelmente, talvez certamente, avançar ainda mais do que já avançaram agora nesse meu caso. Mas é importante lembrar que este meu caso é a linha final da imunidade parlamentar. Se for, de fato, condenado criminalmente um parlamentar por ter falado na tribuna da Câmara, e aqui eu não estou dizendo que eu discordo da tua opinião, na minha opinião, a imunidade parlamentar ela se estende a qualquer recinto da Câmara, do Congresso Nacional, ou fora dele, ou redes sociais. Para mim, a imunidade parlamentar ela tem que ser vista realmente extensivamente. Para mim, ela não depende só da fala na tribuna. Mas quando pega um deputado por uma fala na tribuna, isso nunca aconteceu, e condenam ele criminalmente por uma fala na tribuna, por crime contra a honra, que aliás não foi contra a pessoa, e ainda assim não poderia ser imputado, mas em virtude da função que ela exerce, e por isso que eu fiz a denúncia. Aí nós chegamos no fim da linha, no fim de uma linha que é da imunidade parlamentar, que vigora no país há 200 anos. Há 200 anos. Desde a Constituição de 1824 de Dom Pedro I, que não foi uma Constituição democrática, foi uma Constituição outorgada, ou seja, Dom Pedro I escreve a Constituição, outorga ao povo brasileiro e coloca um artigo dizendo que na Câmara e no Senado, deputados e senadores têm imunidade parlamentar. Então, há 200 anos existe isso no Brasil. E há mais de 300 anos existe isso no mundo. Desde 1689, a Bill of Rights, no artigo 9º, também dá a inviolabilidade, ou seja, a imunidade por opiniões, palavras e votos, naquela época na Inglaterra, muito conflituosa, aos membros da Câmara, né, House of Lords, também, que é a Câmara dos Lords. E agora um senhor chamado Flávio Dino entende que essa imunidade aí precisa ser revista. Então é um retrocesso de 200 anos no caso brasileiro, de mais de 300 anos na história mundial, e é por isso que eu estou também obtendo tanta solidariedade. Eu acho que é o ponto de inflexão, para a gente começar a fazer pensar também aqueles que agora estão me defendendo sobre como já se avançou no passado e como a gente tem que voltar a botar a bola no meio do campo e dizer, ó, o Congresso tem que servir pelo menos para falar. Aliás, é o principal motivo para a existência de um parlamento. Como você bem disse, Júlio,
E aí a tua pergunta, né? O que os deputados e senadores estão fazendo lá? Infelizmente, grande parte está lá para fazer negócio, para cuidar da sua vida, para se reeleger, para, infelizmente, uma parte, inclusive, desviar recursos públicos, quando não, de uma forma até legal, encaminhar para municípios sob a forma de emendas parlamentares apenas para cuidar do seu futuro político e não para legislar ou para fiscalizar, que são as atividades principais de qualquer parlamentar, não no Brasil, mas no mundo.